O nosso influência de direita, de extrema direita aqui, filmando, fazendo a galhofa dele. Galhofa não, o exercício de um direito. Tentando aqui sabotar a nossa aula, mas de forma alguma eu quero acrescentar. Olha só, pessoal, o que aconteceu na sala de aula, gente. Um aluno, né, um influenciador digital aí, entra na sala de aula, né? E ali ele está filmando somente ele e mais ninguém. De repente o seu professor começa a filmar ele também. E aí ele começa a filmar o seu professor. E aí começa uma discussão, né, gente? Uma discussão aí, onde tudo que o professor falava ali sobre a aula era apontando para o influenciador digital. E aí ele pedia o direito de resposta, porém o professor negava a fala a ele. O que você achou deste conteúdo? Você já assistiu? Se não assistiu, vai lá e confere. Eu só peço a você que fica até o final, deixa aí o seu comentário. Eu nunca vi algo tão comentado nas redes sociais como esse bafafá que deu aí, né? O professor inclusive acusou ele de querer sabotar a sala de aula, na sala de aula. Então, o que você me diz? Qual era a intenção desse aluno? Mostrar para o público que está do lado de fora a realidade, como é os ensinos da universidade, ou ele estava realmente com segundas intenções? O professor estava certo? Sim ou não? Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho assim, que se na sala de aula tem algo ali que é sigilo, que ninguém pode saber, aí eu acredito que deve ser sim proibido, uma reunião, por exemplo. Mas se é uma aula, ele está filmando somente ele ali, né? Não está filmando ninguém, nenhum dos alunos, nem até mesmo o professor. Aí o professor vai, se revolta, debate com ele e aí gera essa discussão. No seu ponto de vista, quem você acha que está certo? Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acredito que o aluno está certo, né? Ele está certo porque ele não fez nada demais. Simplesmente ele foi abordado, né, de forma que eu não sei nem explicar direito, né? E ele não, em nenhum momento ele não saiu da linha, não passou dos limites, não agrediu o professor nem nenhum dos alunos, né? Ele só queria dar o seu ponto de vista e ele estava apenas gravando ele na sala de aula. Mas aconteceu esse impasse aí, pessoal. Vou mostrar aí para vocês alguns momentos críticos aí, né, do vídeo, para que vocês também dêem a sua opinião aí, pessoal. Sei que o bicho pegou aí na sala de aula na universidade, né? Então, veja aí o final e dê a sua opinião. Deve ser referenciado, tá? Não se preocupe, em aula que vem a gente vai tirar a aula para falar disso aí. Ok, você queria falar alguma coisa? Queria falar sobre a questão do processo que o senhor falou com base nesse termo. Para que haja uma violação de privacidade, é pressuposto que você, consequentemente, junte a identificação pessoal de cada pessoa. Eu quero deixar claro que a imagem de ninguém, a não ser a do senhor que quis aparecer me gravando, então o senhor, consequentemente, me dá o direito de lhe gravar também, tá tudo certo. Só que fora isso, a imagem de ninguém aparece aqui, ninguém é identificado pessoalmente. E o senhor falou sobre achar que é uma questão ideológica. Eu acredito que há doutrinação aqui, como todo mundo que me segue, e a gente precisa combater isso. Não, deixa eu só concluir rapidinho. A gente precisa combater isso e eu acredito que tem que haver mudanças legislativas. Doutrinação no sentido, por exemplo, que a gente vai estudar aqui, provavelmente vai acontecer, o ensino de que só negros, por exemplo, eram escravizados, sendo que a gente teve muitos brancos também sendo escravizados. Eu acho que é pouco provável que vai ser uma questão tratada aqui. São exemplos como esse que eu considero serem apresentados com... Você não sabe nem o que você está falando. Não, aqui é um exemplo do nosso contexto, mas os meus vídeos anteriores provam isso. Provam isso. Você leu alguma coisa do programa? A gente já começou a disciplina ou o senhor está apresentando o plano de curso hoje?
Ou não? Diga, meu caro. Não, mas eu não terminei Você ainda. vai Eu ter quero que falar dele voltar. piroca também, porque as teorias dele, sinceramente. Nossa, Não, grande é isso, argumento. cara, Eu tô fundamentando, eu tô referenciando. Não, eu tô dizendo qual que é o meu ponto. Ok. Branco escravo. E não terminei. Eu tento passar essas informações principais no começo, por isso que eu falo, essa 1 hora intensa que é onde eu tenho que passar tudo, e aí depois as coisas são mais tranquilas. Professor, deixa eu Beleza. só concluir 1 minuto, coisa rápida. Isso. Só para o pessoal ficar ciente, e o senhor também, de qual que é a minha verdadeira intenção, e ninguém precisa acreditar, mas é essa, para proteger, inclusive, vocês, a juventude, do futuro principalmente, porque eu acredito que a maioria de vocês está perdida por causa de movimento estudantil, que é político e fomenta balbúrdia mesmo e Essa vagabundagem. galera aí, você não tá falando pra gente. Não, eu tô explicando, eu tô explicando. Não explicar não quero sua explicação. Tá bom. Tá Obrigado, bom, obrigado. tá bom. É isso daí. Então, gente, A verdade é vamos lá, essa. continuando. Eu vou falar uma coisa aqui, quer dizer, a nossa matéria, de certa maneira, a nossa matéria, em grande parte, é uma matéria que vai analisar conceitos e terminologias que são classicamente utilizados para se falar de história da África e que muitas vezes já estão caducando, né? E que alguns já não dá mais para a gente, inclusive, utilizar.